Marcos Apóstolo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes. Por aqui tudo bem com você? Tudo certo também, graças a Deus. E hoje vamos falar de um assunto muito importante aí no meio da contabilidade que exige muita atenção do nosso ouvinte, que é sobre ITCMD. Perfeito. E é um imposto que, diferente de outros que talvez apenas empresários que estejam ali mais expostos diretamente, mas o TCM dele é um imposto que todo mundo pode estar sujeito, Sim. né? Porque ele é um imposto que é de transmissão causa mortes ou doação. Então, o que significa? Qualquer doação que seja feita, às vezes de um pai para um filho, enfim, ou de qualquer parte que envolva esse tipo de doação, e também no caso da transmissão causa mortes, né? Que é naquele momento que, infelizmente, todo mundo acaba passando, pode acabar passando por isso daí, que é num inventário, que é ali numa herança, né? Numa transmissão ali que tem essa transmissão de bens, né? Qualquer tipo de bem tem algumas regrinhas, tem um limite de isenção, um limite pequeno, mas passando desse limite, aí então qualquer pessoa pode estar sujeita a ele. Certo, bom. E quais são os principais pontos de atenção sobre o ITCMD? Bom, o ITCMD, ele é um imposto, cabe a gente esclarecer que ele é um imposto de competência estadual. Então, o que isso significa? Cada estado da federação, ele tem suas regras, né? Então, a gente está aqui no estado de São Paulo, ele tem uma legislação própria sobre isso, tanto na parte de alíquotas, como também na questão de incidência, de outros pontos aí, particularidades, né? E aí, se a gente for para outro estado, ele tem suas regras específicas. É um tributo, por conta disso, ele é um tributo que ele acaba sendo bastante complexo, né? Tem bastante ponto que às vezes acaba sobrando para o próprio judiciário resolver, o fisco entende de uma forma, o judiciário entende de outra, e acaba causando essa controvérsia, essa disputa, em alguns casos, até judicial, entre contribuinte e fisco, né? Uhum, certo. E tem algum ponto de insegurança jurídica que as pessoas devem prestar atenção em relação ao ITCMD? Com certeza, Carol. Ele é um imposto que ele deveria ser, talvez aí seria talvez um cenário um pouco de utopia, né? Ele deveria ser algo mais simples, algo que seja ali talvez mais preto no branco, né? E quando a gente pega e vê a aplicação desse tributo, seja ali na causa-morte, seja na questão da doação, a gente acaba vendo que não é bem assim. Então, vamos pensar, por exemplo, aí no caso, recentemente a gente teve uma operação, para quem está um pouco mais dentro da área, acabou tendo a Operação Loki, né? Que foi uma operação aí que foi feita pelo fisco estadual do governo de São Paulo, né? E acabou sendo notificado cerca aí de 20, 30 mil empresas, né? Foram notificados por quê? Porque a forma como foi feita a base de cálculo que foi utilizada, o fisco discorda, o fisco entende que deveria ser de outra forma, né? E isso daí acaba gerando uma situação aí de um grande, pode ser um grande passivo, né? Porque são operações ali que foram feitas alguns anos atrás, né? Porque o fisco ele se reserva, ele tem ali na questão do direito, ele tem o seu prazo prescricional, né? Que ele pode questionar algum tipo de operação, mas são operações ali que foram questionadas, operações de 3, 4, 5 anos atrás, né? E aí isso daí gera uma enorme insegurança jurídica. Vamos detalhar um pouquinho mais esse caso aí da Operação Loki. Historicamente, o governo, ele, a legislação aplicável, ele dizia que deveria ser com base no valor do patrimônio líquido, né? Que é aquele valor que a gente tem dentro da contabilidade. E historicamente, né? E aí, obviamente, a gente pode discutir estava sendo feito errado, não deveria ser feito dessa forma, mas o fato é, historicamente, a gente viu que todo o mercado fazia dessa forma, né? Que era simplesmente pegar e utilizar ali o valor histórico das cotas. É de uma forma errada, mas que por anos e anos e anos é a forma como foi feita. E aí, às vezes a gente tem o capital social ali, que é o valor histórico contábil era baixo, né? Era um valor ali que talvez não refletia a realidade da empresa, né? Ou em alguns casos até refletia e mesmo assim o fisco acabou notificando, e aí vai caber ao contribuinte provar o contrário, que está tudo certo, né? E aí
simplesmente o Estado fez essa mega operação em que notificou todas essas pessoas que fizeram essas operações para que fosse mostrado ali qual foi a base de cálculo, se estava errado, se estava certo, né? E isso daí acaba gerando aí uma insegurança jurídica, porque tem alguns casos de fato que, se a gente for olhar ao pé da letra, na lei, né, o Estado talvez tenha razão, mas tem outros casos aí de uma série que são bolas divididas, né, que simplesmente não é dessa forma que a gente entende que deveria ser feito. A gente teve um caso recente, que aí já tivemos casos também no estado de São Paulo, mas teve um recentemente que eu acompanhei que foi fora do estado de São Paulo, foi em outra unidade da federação, em que simplesmente houve um questionamento em que foi calculado sobre o valor patrimonial da empresa, que é o que a legislação realmente determina, né? Mas o fisco discordou porque essa empresa ela tinha imóveis. E aí esses imóveis, o fisco entende que o valor patrimonial contábil, que é o que deveria, que é o que foi feito e está previsto em legislação, não correspondia à realidade do valor de mercado desses imóveis, que aqueles imóveis possivelmente valiam muito mais do que aquele valor que a gente tinha na contabilidade, né? E aí acaba gerando aí uma insegurança jurídica enorme, porque são valores que podem mudar assim drasticamente, né? E às vezes a família, como é um imposto que incide tanto na parte de doação, na parte também de herança, né? Transmissão causa-morte, a família faz um planejamento. É um imposto que ele acaba sendo muito custoso, né? A gente tem casos em que é feito um inventário e ali os herdeiros ali, eles não têm o recurso, né? Então, às vezes, precisa até liquidar algum ativo, um imóvel, e faz um planejamento, né? A família se planeja dessa forma, e aí depois simplesmente muda tudo e acaba tendo aí esse passivo para ser analisado, né? E aí cabe aí o contribuinte a procurar o judiciário. A gente sabe que o judiciário ele é moroso, ele custa bastante, né? Precisa ser contratado ali um advogado com experiência, e aí fica essa discussão aí por muitos e muitos anos. Com certeza. E, Marcos, com a reforma tributária, muda algo sobre o ITCMD? Muda com certeza. Novamente, né? O ITCMD ele é um imposto que ele tem a sua legislação de cada estado, né? Cada unidade da federação, então é um imposto bem complexo. E o que a reforma tributária... Hoje a gente tem uma alíquota de 4% no estado de São Paulo, ela é uma alíquota fixa, né? Até 12.500 UFESPs, que é cerca ali de R$90 mil, ele tem uma isenção permitida, né? Então, se for feita uma doação até esse montante anualmente, não tem incidência de imposto, é um valor relativamente baixo, né? Se a gente for pensar. E passando isso daí, a gente tem uma aplicação ali fixa de 4%. Agora, o que muda com a reforma tributária? A gente já que começa agora no próximo ano, tem o seu período de transição, seu longo período de transição, mas um dos pontos que a gente já tem definido já é a obrigatoriedade dos estados adotarem uma alíquota progressiva. Então, o que significa? Já tem alguns estados que já trabalham, que já funciona dessa forma, tá? Mas São Paulo ainda não. Então, São Paulo tem até um ponto polêmico, porque São Paulo está atrasado e até o momento a gente não tem nada definido em relação a isso, né? Que é que a alíquota ela passa a ser progressiva. Então, o que significa? Possivelmente ali a gente vai ter uma faixinha de isenção, e esse imposto, ao invés dele ser da forma como ele é hoje, 4% fixo, ele que comece ali uma alíquota progressiva aumentando conforme o montante transmitido, né? Então, talvez ali alíquotas ali para X montante de 2%, depois 4%, depois 6%, depois 8%. É óbvio que ainda a gente depende ainda da regulamentação devida, mas a reforma tributária, a legislação que foi aprovada, já prevê essa obrigatoriedade já. Perfeito, maravilha. Marcos, tem mais algum ponto sobre o ITCMD que você acha que os nossos ouvintes precisam saber? Eu acho que o principal ponto que a gente já tem definido já, e aí não é mais uma questão como ser, mas quando, é que esse imposto, possivelmente ele vai aumentar, né? Então, hoje a gente tem uma alíquota fixa de 4%, e a hora que vir a alíquota progressiva, eu não tenho dúvida que isso daí vai aumentar, não digo para todos os contribuintes, mas para uma parte ali que tem ali valores, e eu não vou nem falar valores irrelevantes, tá? Eu estou um pouco pessimista em relação a isso, eu acho que vai ser uma alíquota, conhecendo ali
o nosso governo, vai vir uma alíquota ali um pouco agressiva. Então, o que a gente tem notado, e eu acho que é bastante pertinente, é que as famílias talvez elas se antecipem nisso, né? Porque é caro da forma como é hoje e, infelizmente, a tendência, acredito que vai se tornar ainda mais caro ainda. Com certeza. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. E como que Itamaraty pode ajudar os nossos ouvintes que têm dúvidas sobre esse imposto? Itamaraty sempre está à disposição para entender o caso do cliente. Certo. Então, é o que eu sempre falo, quando a gente trata ali de uma sucessão, de um planejamento patrimonial, não tem, eu sempre uso essa expressão aqui, né? Não tem a receita de bolo. Então, é entender o caso, ver ali quais são os objetivos, quais são as particularidades da família, e aí trazer ali uma solução customizada para o cliente para que atenda os interesses dele. Excelente. Marcos, obrigada, viu, pela participação. E a gente volta a se falar na quinta que vem. Eu que agradeço, uma excelente quinta para você e para todos os ouvintes. Obrigada. Agora, 10h52, intervalo.